Olá, mais uma vez nos reunimos para o nosso estudo do livro A Gênese. Hoje estamos na sessão de número 20, dia 12 de setembro de 2022. Hoje nós vamos tratar do capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Esse é o nosso tema de hoje e vamos, então, entrar no nosso estudo. Então, aqui está. Então, nós vamos hoje viajar um pouco no tempo. Vai ser muito interessante, porque a gente vai ver como é que era visto o sistema do mundo, ou seja, como é que era visto a formação do mundo, o mundo à disposição dele, a influência, no caso da igreja, a ciência começando a engatinhar nesse sentido, né? Então, a gente vai meio que passar de uma parte assim, meio assim, sabe, meio de historinhas, de coisa assim de fantasiosa, porque no fundo era isso que a humanidade tinha, não tinha a ciência, ela tinha mais a fantasia, né, do que propriamente aquilo que realmente era real, tratado e comprovado pela ciência, porque a ciência nem existia praticamente, né? Então é isso que nós vamos estar vendo hoje. Então, a primeira noção que os homens fizeram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, teve de se fundamentar na sua origem, unicamente no testemunho dos sentidos. Que sentidos eram esses? Os 5 sentidos. Então, daqui da Terra, a gente olhava tudo que estava à nossa volta e tecia conclusões. Então, a gente tirava conclusões daquilo que a gente estava vendo, daquilo que a gente estava vendo, daquilo que a gente estava ouvindo, daquilo que a gente sentia realmente através dos 5 sentidos. Como ignoravam as mais elementares leis da física e das forças da natureza, e não dispondo de nada além da sua limitada capacidade de visão como meio de observação, só podiam julgar pela aparência. Então, tudo que eles viam era o que existia. Então, aparentemente é isso. Então deve ser dessa maneira que a gente entende que é a coisa, que ela é desse jeito. Vendo o sol surgir pela manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do outro, né, do lado oposto, concluíam naturalmente que ele girava em torno da Terra, ao passo que a Terra, né, permanecia imóvel. Essa era a conclusão. E realmente, né, hoje a gente sabe tudo isso, sabe que gira o globo, né, tudo, mas se a gente vivesse lá no passado, uns poucos milênios atrás, ou mais do que isso, a gente ia pensar que era o Sol que estava caminhando, e a gente olhando ele caminhar, passava de um lado para o outro da Terra. Se alguém dissesse a esses homens que ocorre exatamente o contrário, eles responderiam que tal coisa não era possível e teriam dito: vemos o Sol mudar de lugar e não sentimos a Terra se mexer. Então a gente não percebe o trepidar da Terra, vamos chamar assim, porque ela está parada. Na verdade, ela não está parada. Nós estamos girando e nós estamos parados sobre a superfície da Terra. Então, é como se a gente estivesse num carro, olhando pela janela, né? Nós estamos andando. As casas que a gente vai ver na beira da estrada não estão caminhando, elas estão paradas, somos nós que estamos caminhando, né? Da mesma coisa a estrada, quando a gente está dirigindo e olha a estrada, dá a impressão que a estrada está entrando embaixo do carro. Mas não, na verdade, nós é que estamos indo em cima da estrada ao longo dela, né? No item 2, a pouca extensão das viagens, quer dizer, se viajava muito pouco, muito perto, né? Não viajava tanto, né, como agora, né? Que raramente ultrapassava os limites da tribo ou do vale, não permitia que constatassem a esfericidade da Terra. Então, como a gente não andava muito longe, a gente não tinha como comprovar que a Terra era uma esfera, né? Um globo. Como então supor que a Terra pudesse ser uma esfera? Sendo assim, os homens só poderiam se manter em pontos mais elevados e, supondo ser habitada em toda a sua superfície,
como poderiam viver no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? Isso é verdade, né? Para quem está assim o tempo todo em pé, como nós estamos, né? Então, o tempo todo a gente está com o pé colado na terra. Como é que a gente vai entender que pode estar em algum momento de cabeça para baixo? Ou ainda meio na perpendicular assim e está meio, né, no sentido horizontal com os pés na terra, né? O fato lhes pareceria ainda menos possível com um movimento de rotação. Então, girando, então, aí que ninguém não acreditava mesmo, né? Quando se vê ainda em nossos dias, quando já conhecemos a lei da gravitação, isso no século XIX, tá? Pessoas relativamente esclarecidas não compreendem esse fenômeno. Não podemos nos surpreender que os homens primitivos não tenham jamais sequer suspeitado da sua existência. Então, os homens primitivos, então, nem imaginavam que um dia a Terra pudesse estar girando. Nesse item 68, Kardec faz uma, né? Aliás, o editor faz uma nota. Esse exemplo de Kardec sobre a existência de pessoas descrentes da esfericidade da Terra, ou seja, da Terra no formato de uma esfera, demonstra o quanto parte de seus leitores estavam ainda distantes do conhecimento científico, justificando a necessidade dessa obra de explicações, nesta obra, de explicações didáticas sobre astronomia, geologia, física, entre outras ciências. Ao fazer isso, o professor Rifail usou os termos, conceitos e paradigmas científicos do seu tempo. Então, imaginem, aquele pessoal que estava tomando contato com a doutrina espírita não tinha tanto conhecimento. É diferente de hoje, nós que já passamos por escolas, vários níveis escolares, né? Assim, acadêmicos. Então, a gente já tem uma noção muito maior, muito mais adiantada, né, sobre ciência, sobre uma série de coisas que Kardec tinha que tratar com aquele pessoal e tinha que ensinar também. Por isso que tem algum momento que fala, poxa, mas será que Kardec achava que a gente não sabia nada, né? Naquela época ele sabia que não sabia nada, sabia muito pouco, ao nível de escolaridade não era tão como hoje, né, tão avançado. Então ele dava explicações, muitas explicações, como essa. Esse capítulo é um que fala disso. Ele dá explicações para pessoas que não têm ainda esse conhecimento naquela época. Desse modo, é fundamental na leitura de suas obras a identificação histórica dessas apropriações da cultura humana da época, diferenciando-as dos ensinamentos dos espíritos superiores, pois estes sabiam mais do que os homens. Então, os espíritos superiores vinham com algo, assim, informações, revelações muito mais elevadas, né? E quem ia receber tinha que ter, assim, tinha que trocar em miúdos para poder passar adiante essa informação. E isso Kardec fazia muito bem, porque ele era um professor, ele era alguém, era um pedagogo, era alguém que ensinava. Então, ele sabia a necessidade de quem estava recebendo essas informações. Então, ele se adequava a isso. Então, portanto, é importante que a gente tenha essa localização histórica. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, Kardec exagerou, ele está achando que eu sou criança, falando dessa maneira, né? E não é, não. Ele estava falando para um público, então, assim, leitores que, naquele momento, não tinham tanto conhecimento assim, né? Inclusive, este capítulo, e mais alguns, nada possuem relativos à doutrina espírita diretamente, tendo origem na pesquisa de Allan Kardec em livros científicos vigentes da época. Então, vocês percebem, o editor fala, pessoal, isso aí não é um ensino dos espíritos, propriamente dito, né? Isso é o que Kardec pegou dos livros de ciência, naquela época, e trouxe para conhecimento desses que estavam aderindo ao espiritismo, né?
A Terra era para eles uma superfície plana e circular, como pedra de moinho ou como um pires. Era isso aqui, né? Circular e plana. Essa era a Terra daquela época. Era assim que as pessoas entendiam, né? Que estendia em direção horizontal até onde chegava a vista. Daí a expressão ainda usual, ir ao fim do mundo. Aqui é o fim do mundo, nas bordas. Então, se a pessoa ia até o fim do mundo. Até hoje a gente fala, pô, o cara vive lá no fim do mundo. Mas como fim do mundo? É uma expressão somente. Mas ela vem disso aqui. É o fim do mundo. Acabou o mundo. A borda aqui é o limite. Sei lá o que tinha aqui, um precipício, um barranco enorme. Ninguém explicava, mas era o fim, né? Ninguém viajava até a borda, porque não conseguia chegar. Ninguém sabia dizer qual que era a extensão disso, né? Então era isso, circular e plano, né? Essa era a Terra daquela época, né? Então, desconheciam seus limites, sua espessura. Então, não sabia quanto tinha o limite aqui, né? Esse diâmetro aqui, né? Ninguém sabia, né? E também a espessura, ninguém sabia. O seu interior, o que que tinha aqui? A face inferior, o que que tinha, né? E tudo que tinha embaixo dela. Então, essa era a teoria. E tem aqui mais uma explicação, que é o item 69, né? Esse aqui, se não me engano, é de Kardec. É isso mesmo, é de Kardec. É um pouquinho longo aqui, mas eu acho que vale a pena a gente falar. Então, ele fala que na mitologia hindu, ensinou que, ao anoitecer, o sol, a estrela do dia, se despojava de sua luz, apagava, imagina, e cruzava o céu durante a noite, com uma face escura. Então, ficava virado a face apagada, ia lá do outro lado, daí acendia e voltava de novo. Aí apagava, voltava, sem ninguém ver. Acendia e voltava. Então, esse era o trabalho do Sol, imagina. Isso na Índia, né, a mitologia hindu, assim descrevia o céu e dizia como é que era a noite e o dia. Para a mitologia grega, representava uma carruagem de Apolo desenhada por 4 cavalos. Então, eram 4 cavalos, né? E a carruagem de Apolo, que era toda fulgurante, né, tal, era o Sol. Né? Anaximandro de Mileto afirmava, segundo Plutarco, que o Sol era um carro cheio de fogo vivo, que escapava por uma abertura circular. Então, tinha um buraco, né? E esse fogo saía por esse buraco, então por isso que aparecia que o Sol era redondo. Essa era a teoria, né, na mitologia grega. Quem mais? Epicuro, segundo alguns, teria dado a opinião de que o Sol estava aceso pela manhã e saía à noite nas águas do oceano. Outros pensavam que ele imaginou que essa estrela era uma pedra pome, né? Pedra pomes, né? Aquecida à incandescência, era uma pedra incandescente. Anaxágoras a considerou como um ferro em brasa do tamanho do Peloponeso, né? Peloponeso era um lugar enorme, né? Então era um monte enorme, né? Coisa singular, né? Essa crença, né? Os antigos estavam tão fortemente induzidos a considerar a magnitude aparente e real da estrela que perseguiam esse filósofo imprudente por ter atribuído esse volume para a tocha do dia, sendo necessária toda a autoridade de Péricles para salvá-lo de uma sentença de morte, comutada por um exílio. Então foi trocado, em vez de pena de morte, foi para um exílio. Isso aí está Flammarion, que era um astrônomo, né, contemporâneo de Kardec, era um menino quando ele entrou na doutrina espírita, quando ele deu, né, ele passou pela livraria que vendia lá os livros, o livro dos espíritos, e ele ficou entusiasmado. Então ele foi de primeira hora lá, muito jovem, né? Ele foi Camille Flammarion. Ele foi assim, um adepto do espiritismo. E ele escreveu livros, tudo.
E isso saiu do livro Estudos e Leituras sobre Astronomia. Então, essas são as notas de Allan Kardec. Diante dessas ideias publicadas no século V, antes de Cristo, então 500 anos antes de Cristo, época de maior esplendor da Grécia, não podemos nos surpreender com as ideias que os homens das primeiras eras haviam formado sobre o sistema do mundo. Vocês imaginem como é que era essa imaginação, né? Por isso que eu falei, olha, parece coisa assim de contos de fadas, né? Mas era o que tinham como sendo a verdade naquela época. Aí o item 3. Como o céu aparentava uma forma côncava, isso é côncavo, né? Aqui convexo, aqui côncavo, né? Era considerado verdadeiramente uma abóbada. Então, a abóbada, né? É isso aqui, né? Então, olhando daqui para lá, a gente via as estrelas, que é o que ele vai falar. Então, cujas bordas inferiores repousavam sobre a Terra. Então, era isso aqui. Era assim que era a Terra, segundo o conceito daquele pessoal, uns 500 anos antes de Cristo, né? Então, e a gente vivendo aqui entre esse disco e essa abóbada. Então, cujas bordas inferiores repousavam sobre a Terra e delimitavam seus limites. Uma imensa cúpula totalmente preenchida de ar, então tem ar aqui dentro, tá? Sem nenhuma noção sobre o infinito de espaço, então essa distância aqui ninguém sabia, tá? Não tinha ideia. Incapaz até de o conceber, os homens supunham que essa abóbada, constituída de uma matéria sólida, daí o nome de firmamento. Olha de onde que veio a palavra firmamento. Que é firme, isso aqui é duro, né? Que sobreviveu à crença e que significa firme, resistente, né? Que vem do latim e tudo, né? Que é um arrimo, um suporte, né? Ponto de apoio. Aí no item 4 ele fala, as estrelas das quais eles não podiam supor a natureza, ninguém sabia de onde que vinha, eram considerados simples pontos luminosos, maiores ou menores, presos na abóbada. Então, tá tudo aqui assim, tudo pendurado ou grudado nessa abóbada, na parte interna dela, né? Como lâmpadas suspensas, dispostas em uma única superfície, e, por conseguinte, todas elas em uma mesma distância da Terra. Então, elas estava tudo assim num plano só, e aí eles estavam nesse plano, então tinha a mesma distância entre as estrelas e a Terra, era tudo a mesma distância. Porque eles não tinham senso de profundidade, de distância. Para eles as estrelas estavam tudo no mesmo plano, mesma distância da Terra, né? E da mesma maneira que são representadas no interior de certas cúpulas pintadas de azul, para simbolizar o céu azul, o azul do céu, né? Embora atualmente as ideias sejam outras, conservou-se o uso de antigas expressões. Disse ainda, nós falamos isso aí, a abóbada celeste. A gente fala isso aí, né? Sob a cúpula do céu. Então, como se fosse isso aqui mesmo, né? Uma cúpula. A formação, isso é o item 5, a formação das nuvens pela evaporação das águas terrenas também era desconhecida. Ninguém poderia imaginar que a chuva que cai do céu tivesse origem na própria terra, saindo aqui, né? De onde não se via a água subir. Ninguém vê a água subir. A gente está suando o tempo todo, está respirando, transpirando, está produzindo. Isso nós. Imagine os rios, imagine as plantas, imaginem os seres que vão desidratando, né? Depois da morte e tudo. Então vai aquela água na forma de vapor e vai subindo, até que chega lá em cima, está muito frio, né? Está longe da Terra, porque o Sol aquece a Terra indiretamente, né? Ele esquenta a Terra e aí a gente fica com calor aqui, né?
Quanto mais alto, por exemplo, as montanhas, é mais frio, por quê? Porque está mais longe da superfície. Então, o calor não consegue subir até a parte mais em cima das montanhas, né? Então, a gente não tem ideia de nada disso, ou não tinha, né, naquela época. Os antigos não conseguiam entender isso aí. Não sabia que a água subia, depois condensava e caía na forma de chuva. E era tudo que tinha a origem na terra, de onde não se via água subir. Daí a crença na existência das águas superiores, ficava em cima aqui, olha só, como que ela parava? Não me pergunte, porque isso aqui é uma abóbada, isso aqui é um globo, né? Então não tem globo, não, semi, né? Globo, metade de um globo. Então, essas eram as águas superiores. E as águas inferiores eram dos rios, né? Fontes celestes e fontes terrestres, superiores, fontes celestes, inferiores, fontes dos rios, né? Dos reservatórios colocados nas altas regiões. Suposição que estava perfeitamente de acordo com a ideia de uma abóbada sólida capaz de sustentá-los. As águas superiores escapavam por rachaduras, frestas da abóbada, e caíam na forma de chuva. Conforme a largura dessas aberturas, a chuva seria suave, pequena abertura suave, uma abertura maior torrencial, e uma bem grande, aí era o dilúvio, né? Diluviana, chuva diluviana. A questão, o item número 6 fala: a ignorância completa acerca do conjunto do universo. Deixa eu dar uma paradinha. Tá tudo bem? Não estou correndo muito? Não está indo muito assim, na base do... Nossa, está viajando aí, né? Está falando todas essas coisas aí. A gente pode explicar algumas coisinhas, mas, como foi falado, Kardec estava preocupado em dar informação para o leitor, né? De como é que as pessoas viam, né, a natureza, como é que elas não viam, mas como é que elas descreviam a natureza. E é muito bom, está muito bem colocado isso, apesar de, para a gente, em termos de espiritismo, não fala nada, não tem nada de espiritismo aqui que ele vai estar falando. Mas dá para a gente entender o seguinte: o progresso humano, em alguns momentos, ele foi muito lento, porque era uma situação que se vivia, né? E outra, que coisas totalmente sem nexo, coisas totalmente assim absurdas, migram depois com o conhecimento para a explicação correta, para a explicação adequada. Por isso que a gente não tem que ficar preocupado, porque o espiritismo, hoje, para muita gente, é um absurdo. É que nem está lendo sobre essas coisas aí. Fala, não pode ser. Como é que pode ser isso? Mas daqui a um tempo, daqui várias encarnações, as mesmas pessoas que acham isso um absurdo vão achar perfeitamente normal. Vão evoluir o pensamento, vão abrir a cabeça e vão perceber o quanto ela é racional, a doutrina dos espíritos, né? Então, quando a gente, sem aquela explicação do editor, né, aquela nota do editor, que ele fala que isso aqui é escrito por leitor da época, que tinha limite de conhecimento, né? Então, sem ler aquilo, a gente pensa, poxa, Kardec está falando aqui que hoje as pessoas que não acreditam no espiritismo, no futuro vão acreditar, vão achar coerente, racional. Então, vamos seguir. A ignorância completa acerca do conjunto do universo e das leis que o regem, bem como da natureza, da constituição e da finalidade dos astros, que pareciam ser tão pequenos comparados à Terra, devia necessariamente fazer com que essa fosse considerada como a coisa principal, o único motivo da criação, e os astros como acessórios criados unicamente para deleite dos seus habitantes. Então, naquela época achavam que a Terra foi criada para nós, humanos, nós que vivemos aqui, estamos encarnados aqui, e aí a gente tem essa regalia de ter o centro do universo para nós. E tudo que está aí bonito, né? Tudo, né? As estrelas, os astros, até onde podem chegar, tudo isso é para o deleite nosso.
para que a gente fique feliz. Olha só, isso é um presente para a gente, para fazer a gente ficar feliz. Então, essa era a teoria, né? Então, a Terra era o principal, o foco, né? O motivo da criação, e os astros e tudo mais eram enfeites, acessórios, para deixar a gente feliz, né? Esse preconceito perpetuou-se até hoje, apesar das descobertas da ciência, que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Tem gente ainda que pensa assim, muito pouco, mas tem. Só que no século XIX, quando Kardec estava escrevendo isso, tinha muito mais gente achando isso. Quantas pessoas ainda creem que as estrelas sejam ornamentos do céu para dar prazer aos olhos dos habitantes da Terra? Só isso. Que dá prazer para a gente dar. A gente vê aquela lua bonita saindo assim, despontando, né? Enorme, né? Que, na verdade, ela tem o mesmo tamanho, seja lá ou seja lá em cima, né? E até se pôr do outro lado. Mas é que, de acordo com o ângulo, de acordo com a referência que tem aí a Terra, parece maior. Mas ela tem o mesmo tamanho. Não é que ela cresce e depois diminui. Não. Então, ainda hoje, a gente curte isso. E gosta, porque é bonito. Mas ela não foi criada para isso. Ela tem uma outra utilidade. É que, junto com a utilidade dela, tem a beleza, né? O homem não tardou a perceber o movimento aparente das estrelas, que se deslocam em conjunto, do Oriente para o Ocidente, aparecendo ao anoitecer e se ocultando pela manhã, mas conservando suas respectivas posições. Contudo, essa observação só teve como consequência, durante muito tempo, a única função de confirmar a ideia de uma abóbada sólida, arrastando as estrelas em seu movimento de rotação. Essas ideias primárias, ingênuas, foram durante longos períodos seculares o fundamento das crenças religiosas e serviram de base a toda a cosmogonia, ou a todas as cosmogonias antigas, né? Então, esse era assim, onde que se fundamentava. Cosmogonia é a explicação da origem do cosmo, né? O cosmogenia, é a mesma coisa. Então, é como que foi criado o cosmos, o universo, né? A Terra e tudo isso. Então, as crenças religiosas é que eram as que conduziam isso, né? Esse conhecimento. Então, tinha que acreditar nisso aí. Mais tarde, compreenderam, pela direção do movimento das estrelas e de seu retorno periódico, na mesma ordem, que a abóbada celeste não podia ser simplesmente uma semisfera pousada sobre a Terra, mas sim uma esfera inteira, oca, no centro da qual se encontrava a Terra, sempre plana, ou, quando muito, convexa. Ou melhor, convexa assim, né? Habitada apenas na face superior. Então, já era um progresso. Então, isso aqui, o pires virado para cima, convexo, tá? E tinha essa abóbada para cá e outra aqui. Então, porque como as estrelas faziam, vira e mexe, ela aparecia, né? Depois de cada tanto tempo, ela aparecia no mesmo lugar. Então, opa, vamos ter que mudar isso aí. Então, não pode ser mais só abóbada, tem que ser um globo, oco, mas um globo, né? Mas sobre o que estaria pousada a Terra, seria inútil relatar todas as suposições ridículas criadas pela imaginação, como a dos indianos, que diziam ser ela sustentada por 4 elefantes brancos. Tem que ser branco os elefantes, né? Apoiados sobre as asas de um imenso abutre, porque o abutre voa, e voa bem lá em cima, bem lá no alto, então tem que ser abutre, né? Os mais sábios reconheciam nada a saber a esse respeito, ou a respeito. Então, o sábio, por isso que ele é sábio, né? Ele não entra nessa discussão aí, né? Uma opinião geralmente difundida nas teogonias pagãs situava nos lugares baixos
ou seja, nas profundezas da terra, ou debaixo dela, não se sabia ao certo, a morada dos condenados, chamado inferno. Isso é, lugar inferior. E nos lugares altos, muito além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. Pronto, aí já entrou o conceito de inferno e céu. Né? Então, lá em cima, são os eleitos, aqueles que vão morar lá. Aqueles que, por algum motivo, né, conquistam esse lugar. Nem que seja comprando. Né? O termo inferno conservou-se até nossos dias, quando perdeu seu significado etimológico, depois que a geologia retirou o lugar dos suplícios eternos das entranhas da Terra e que a astronomia demonstrou que não existe nem alto nem baixo no espaço infinito. Então, a ciência desmistificou isso aí. A geologia aprofundou até onde deu lá e não achou inferno em lugar nenhum, lá embaixo. Né? E a astronomia, quando conseguiu equipamentos, né, aparelhos que pudesse ver lá para cima, né, explorar além do que a vista alcança, viu que não tem céu também. De onde eles olhavam, não acharam esse lugarzinho especial que as pessoas vão depois que morrem. Né? E também outra, né, não tem mais alto nem baixo. Agora, a Terra gira, né? E nós caminhamos na Terra até ficar de ponta cabeça. Você vai nos polos lá e fica em pé, está de ponta cabeça. Sob o céu límpido da Caldeia, da Índia e do Egito, berços das mais antigas civilizações, puderam observar o movimento dos astros, com tanta precisão quanto permitia a ausência de instrumentos especiais. Nossa, os caldeus, os indianos, né, os hindus e os egípcios conseguiram medir distâncias sem sair daqui e sem ter equipamentos. Imagina assim, como realmente como eram inteligentes, como eram criativos na hora de estabelecer essas teorias. Né? E a precisão, até hoje, ela existe. Até hoje tem coisa que foi, desde aquela época até agora, é verdade. Né? Como eu tinha comentado, aqui, né, o perímetro do globo foi feito antes de Cristo, foi calculado antes de Cristo. E até hoje a gente fica boquiaberto porque o erro é muito pequeno. Então, a margem de erro é muito pequena. Primeiramente, viu-se que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente das demais, o que não permitia supor que elas estivessem atarrachadas na abóbada, grudadas na abóbada. Foram chamadas de estrelas errantes ou planetas, para distingui-las das estrelas fixas. Calcularam seus movimentos e seus retornos periódicos. Então, a cada tanto tempo, ela voltava na mesma posição em relação a alguma coisa da Terra, né? Algum lugar na Terra. No movimento diurno da esfera estrelada, notava-se a imobilidade da estrela polar, em torno da qual as demais descreviam, em 24 horas, círculos oblíquos, paralelos, maiores ou menores, conforme seu distanciamento da estrela central. Então, conforme a distância, né, varia essa órbita dela. Se a gente pegar, por exemplo, um ventilador, né, a gente percebe que quanto mais próximo do eixo, mais lento ele é. Dá para pegar e até acompanhar com o dedo. Mas não consegue acompanhar com o dedo nas extremidades. Aí o dedo vai, já era, corta, por causa da velocidade, né? O mesmo eixo rodando. Só que, relativamente a esse ponto, então, a velocidade muda. Por isso que algumas estrelas tinham órbitas mais rápidas, porque estavam mais próximas ou mais longe da Terra. Por isso que tinha essa diferença. Então, eles tiveram que, de novo, pensar a respeito, falar, opa, peraí,
não pode estar todas no mesmo plano, todas juntas, à mesma distância. Não, tem que ter distâncias diferentes. Deixa eu ver. Aqui. As viagens mais longas permitiram observar a diferença de aspecto do céu, conforme as latitudes e as estações do ano. Então, começaram a perceber que, se num lugar estava frio, no outro estava quente, naquela mesma época. Então, por quê? Porque estavam mais longe do lugar em que estavam acostumados a estar. Então, conforme latitude, né, e estação do ano, muda o aspecto do céu, muda a configuração das estrelas. A constatação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude ajudou a compreender a esfericidade da Terra. Então, daqui da Terra, as pessoas olhando a estrela polar viam, né, e conforme a distância que eles percorriam e descrevia aquilo, ajudou a entender que a Terra é redonda. Foi assim que, pouco a pouco, se fez uma ideia mais exata do sistema do mundo. Então, agora, olha só, vamos ver aí como é que é, em termos de a evolução, o progresso da ciência ao longo do tempo. Por volta do ano 600 a.C., imagina, vamos retroceder. Hoje nós estamos há 2.000 anos, né, do nascimento de Cristo, 2022. Se a gente retroceder 2022 anos e retroceder mais 600, então isso aí foi a 2.622 anos, tá? Então nós estamos falando de 2.622 anos atrás, né? Tales de Mileto, da Turquia lá, né, que hoje é Turquia, antes era Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da elíptica e a causa dos eclipses. Então, 600 anos antes de Cristo, Tales Tales de Mileto era um lugar, né? Ele descreveu isso aí, já descobriu. Um século mais tarde, ou seja, 500 anos antes de Cristo, Pitágoras descobriu o movimento diurno da Terra sobre o seu eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e juntou os planetas e os cometas no sistema solar. Olha só, então foi há 500 anos antes de Cristo, ou seja, 2.522 anos atrás, somente, né, que houve esse novo desenho do sistema solar, proposto por Pitágoras. Aí veio outro, Hiparco, de Alexandria, 160 anos antes de Cristo. Então, veja, um primeiro enunciado do que era o sistema 600 anos antes de Cristo. Depois, 500 anos antes de Cristo. Depois, 160 anos antes de Cristo. Olha o tempo que leva entre uma descoberta e outra. Tinha que nascer um gênio a cada tanto tempo, né? E era longo, né, esse tempo, para enunciar, para poder contribuir para que a gente chegasse onde chegou depois, né? Hiparco, de Alexandria, 160 anos antes de Cristo, inventou o astrolábio. O astrolábio era um dispositivo assim que sabia a distância, colocava os astros, né, a distância com a superfície da Terra. Depois veio o sextante. O sextante era também um dispositivo que os navegadores usavam. E ele tratava em termos de ângulo, e via distância, ele corrigia a rota dos navegantes, dos navegadores, né? Porque era fácil se enganar. Então, usava a posição das estrelas, né? A posição da Terra, a lei do horizonte, tudo, e aí do Sol, e aí ia seguindo para chegar num lugar. Porque senão ficava ou dando volta, ou voltava para um lugar, ou saía num lugar totalmente diferente, né? Era muito difícil navegar naquela época. Era quase que intuitivo, né? Então, vamos lá. Então, ele inventou o astrolábio,
calculou e predisse os eclipses, observou as manchas do Sol, determinou o ano trópico e a duração das revoluções da Lua. Então, tudo isso ele calculou com a ajuda do astrolábio. Por mais preciosas que essas descobertas fossem para o progresso da ciência, levaram cerca de 2.000 anos para se popularizarem. Então, o conhecimento ficou na mão de alguns. Então, não era propagado. Demorava mesmo entre eles, lá demorava muito para evoluir, e o que evoluía ficava entre eles lá, entre esses cientistas da época, né? As ideias novas, tendo apenas como meio de propagação raros manuscritos, permaneciam restritas como patrimônio de filósofos, que as ensinavam a discípulos privilegiados. O povo, que ninguém pensava em esclarecer, não tirava proveito algum dessas ideias, continuando a alimentar-se das velhas crenças. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Olha hoje o povo, o acesso que tem. Agora que tem acesso à internet, a internet vira na mão de alguns um monte de ideia falsa, um monte de informações falsas. E as pessoas têm acesso a isso e tecem conclusões, né, e concluem de forma equivocada. Então, percebem como a gente ainda está muito atrasado? Né? Nós não estamos evoluídos como a gente acha que está, não. Né? Aqui apareceu um recado aqui da Cris, né, que caiu a internet dela, lá, por isso que ela saiu da reunião. Então, aí depois, estamos falando de 160 anos antes de Cristo, né? Aí, agora, por volta de 140 antes de Cristo, olha só, de 160, agora 140, já está um pouco mais rápido, né? Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas ideias com as crenças vulgares e algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pode chamar de misto, o qual leva seu nome. Então, o sistema de Ptolomeu. Durante aproximadamente 15 séculos, foi o único adotado pelo mundo civilizado. Olha só. Então, depois do ano 140 a.C., 1.500 anos, era esse o modelo que foi utilizado, que foi adotado pelo mundo civilizado. Conforme o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera no centro do universo. Então, essa era a teoria dele, tá? Então, a Terra era o centro do universo. Todo o resto girava em torno da Terra. Ela se comporia de 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Essa seria a primeira região dita elementar. A segunda região, chamada etérea, compreendia 11 céus. Então, imagina só, então, a primeira era a terra, né? Acima dela tinha 11 céus, 11 camadas, né? Que eram esferas concêntricas porque estava tudo a partir da Terra, né? Girando em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, o céu de Mercúrio, o céu de Vênus, o céu do Sol, o céu de Marte, o céu de Júpiter, cada um tem um sol, tem um céu, né? E também as estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida transparente do segundo cristalino, e finalmente do primeiro móvel que daria movimento a todos os céus inferiores e os fazia realizar uma revolução em 24 horas. Olha que complexidade, né, que era isso aí. Tudo para dizer que o dia tinha 24 horas e todo esse mecanismo girava em 24 horas. Além dos 11 céus, estava o Empírio, a morada dos bem-aventurados, denominação tirada do grego pir, ou pur, que significa fogo. Piromaníaco, como é que chama? A pira olímpica. Tudo pira vem desse nome, né? do grego pir. Né? Então, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz.
como fogo. Então, lá em cima estava o céu empíreo, que era brilhante. A crença em vários céus superpostos prevaleceu por longo tempo, mas variando sobre o número deles. Então, tem hora que caía o número de céus, tem hora que aumentava, tal. O sétimo céu era geralmente visto como o mais elevado. Daí vem a expressão, ser arrebatado ao sétimo céu. Como é que você está sentindo? Eu estou me sentindo no sétimo céu. É lá em cima, lá no alto. Paulo disse que fora elevado ao terceiro céu. Né? Ele subiu, né, em espírito e voltou falando, eu fui para o terceiro céu. Segundo Ptolomeu, além do movimento comum, os astros tinham movimentos próprios, particulares, maiores ou menores, segundo o seu distanciamento do centro. Então, já ficou um pouco mais, né, mais coerente. Então, quanto mais próximo da Terra, mais rápido. Quanto mais longe, mais lento. Levava mais tempo a voltar no mesmo lugar. Aí perceberam que tinha distâncias, né? As estrelas fixas faziam uma revolução de 25.816 anos. Olha só, olha o cálculo que foi feito. Essa última avaliação denota conhecimento da precessão dos equinócios, que efetivamente se completa em aproximados 25 mil anos. Comprovadamente. Então, vocês imaginem a precisão que chegaram. O equinócio é um momento que o Sol ele fica no Equador, né, na linha do Equador, que é uma linha imaginária que divide a Terra em duas metades, né, duas assim. Então, bem no Equador, então, em 2 vezes por ano, o Sol ficava ali e o dia era igual ao da noite. O dia de luz era igual ao dia sem luz. Então, esse é o equinócio, né? No início do século XVI, e outra coisa também, o equinócio, ele também vai dar as estações, né? Então, 2 vezes por ano. Então, conforme ele está no lugar, no sul entra uma estação, no norte, né, no hemisfério norte, outra estação. Por isso que acaba invertendo. Verão num lugar, inverno no outro, né? Quer dizer, clima quente num, frio no outro. E assim vai. No início do século XVI, Copérnico, um célebre astrônomo nascido na Prússia, né, em Thorn, a Prússia era um lugar que ficava na Alemanha, né, na época, e hoje é um lugar que está entre a Rússia e a Polônia. No ano de 1472 e falecido em 1543, olha a distância, nós estamos em 2000 e alguma coisa, né? Então, 500 anos atrás, praticamente. Retomou as ideias de Pitágoras, lembra? Pitágoras lá atrás, que fez o sistema lá tal, e tornou público um sistema que, confirmado a cada dia por novas observações, foi favoravelmente acolhido e não demorou a suplantar o de Ptolomeu. Então, ficou para trás o Ptolomeu, que achava que o centro do universo era a Terra. Aí vai o Copérnico, o Nicolau Copérnico, e fala, não, a Terra não é o centro do universo. É mais um mundo girando em torno do Sol, nesse sistema nosso. Só nesse sistema, né? E olha como que Kardec vai explicando para que a gente que, digamos, somos aquele grupo de leitores que não temos o conhecimento que Kardec tinha, ou que no futuro teria, que é hoje, né? Segundo esse sistema, o Sol está no centro. Então, já não é mais a Terra, é o Sol, nesse sistema solar. E os astros descrevem órbitas circulares ao seu redor, sendo a Lua um satélite que gira em torno da Terra. Um século mais tarde, Galileu, nascido em Florença, na Itália, inventou o telescópio. E em 1610, descobriu os 4 satélites de Júpiter e calculou suas revoluções, verificou que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol e são esferas semelhantes à Terra, são mundos parecidos com a Terra. Então, ele percebeu isso. Tem planeta que brilha, mas porque o Sol está
está jogando luz contra ele, e ele que nem aquele espelhinho que a gente faz brincadeira com o gato, né? Então, aquele espelhinho virado para a Terra, então tem luz. Mas tem luz por quê? Porque está refletindo a luz que o Sol está mandando. Aqui, observou suas fases e determinou a duração de sua rotação sobre seu eixo. Desse modo, por meio de provas materiais, o que é o telescópio, né? Sancionou definitivamente o sistema concebido por Copérnico. Aí pronto, aí vai Copérnico, também vai para o espaço, a teoria dele. Na verdade, é um caminhar, é um progresso, que foi cada vez mais polindo, se melhorando, até que chegou nesse modelo. Desde então, desmoronou o sistema dos céus superpostos. Então, aqueles céus superpostos né? Primeiro céu, segundo céu, terceiro até o 11º, já era também. Os planetas foram reconhecidos como mundos semelhantes à Terra. E vem mais por aí. E, sem dúvida, habitados. Por que não? O Sol, como sendo uma estrela no centro de um turbilhão de planetas que lhe estão sujeitos. E as estrelas como inumeráveis sóis, provavelmente centros de outros sistemas planetários. Então, as estrelas verdadeiras, né, que são sóis, provavelmente tenha em torno dela 1, 2, 3, 10, ou seja lá quanto for, planetas girando em torno. Então, o que está aqui se repete em muitos lugares. Aí a gente olha para o céu e está cheio de sistemas. As estrelas não são mais confinadas em uma região de esfera celeste, mas irregularmente disseminadas pelo espaço sem fim. Então, não tem toda a organização, a tachada ali, a tarrachada, né? Como tarrachada, foi isso que ele usou, né? O termo, grudada, numa posição fixa. Não, está tudo espalhado, aí tem estrela para todo lado, né? Está disseminada em todo o espaço. Aquelas que pareciam se tocar estão a distâncias incomensuráveis umas às outras. Então, olhando daqui, está uma pertinho da outra. Mas depende, uma está aqui, então em direção, vocês estão aqui na tela, né? Então estou olhando o meu dedo, então tem essa distância. Aqui tem uma outra estrela lá atrás, que só que olhando aqui assim, parece estar pertinho uma da outra, mas não, está longe, está tudo longe, né? Então, o universo passou a ser uma coisa muito maior do que essa teoria tão limitada que era a nossa. As mais volumosas, as que estão mais próximas, estando ainda a centenas de milhares de léguas. Ele usou légua. A légua depende do lugar, é 4 quilômetros, depende do tipo de légua, né? Légua quilométrica, tem légua marítima, tem légua terrestre, tem um monte, mas a légua era a unidade de medida, né? A légua que a gente está mais acostumado é de 6 quilômetros, que no Brasil se usa bastante. Quantas léguas? Eu caminhei 2 léguas. No Nordeste fala, caminhei 2 léguas. Caminhou 12 quilômetros, né? Então, esse é o censo, né, mas já está ultrapassado, já ninguém usa légua lá, né? Então, e ele fala em centenas de milhares de léguas. Tem estrela que está a milhares de anos-luz, né? Que é outro tipo de medida para medir distâncias tão grandes, né? Os grupos aos quais foi dado o nome de constelação são apenas conjuntos aparentes, causados pelo distanciamento, um efeito de perspectiva, como acontece com o grupo de luzes espalhadas em uma grande área ou as árvores de uma floresta, para um observador colocado em um ponto fixo distante. Isso a gente não se dá conta disso, mas é verdade. O que a gente está vendo é conforme essa referência nossa, de onde a gente está vendo. Como ele vai explicar aqui, à medida que a gente vai adentrando essas estrelas, vai mudando tudo, o panorama muda, né? Muda tudo. Porque depende do lugar, o observador ele vê alguma coisa, porque tem distâncias que estão entre ele, né, o observador,
ainda que ele esteja caminhando ou parado, não importa, mas tem distâncias diferentes entre o objeto, que são as estrelas, os sóis e planetas, né? E quem está aqui, observando. Então, na realidade, esses agrupamentos não existem. Então, não tem realmente a constelação essa, ou a galáxia tal. Daqui é uma coisa vista, mas a coisa é muito mais... dependendo de onde a gente está, muda tudo. Na realidade, esses agrupamentos não existem. Se pudéssemos viajar para a região de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos, sua forma desapareceria e novos agrupamentos se formariam aos nossos olhos. Então, forma outros agrupamentos, né? E olha, agora é bonito de ver, porque ele fala sobre agrupamentos que deram crença na astrologia e tudo isso, né? Então, desde que esses agrupamentos de estrelas só existem na aparência, o significado que uma crença vulgar supersticiosa lhes atribui é ilusória, e sua influência só pode existir na imaginação. Para distinguir as constelações, deram a elas os nomes como Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa, ou a Carruagem de Davi, Pequena Ursa, Lira, etc. E foram representadas por figuras que lembram esses nomes, na maioria fantasiosas, não tendo nenhuma relação com a figura aparente do agrupamento de estrelas. Então, não é o agrupamento que dá nome para essas constelações, mas sim a ligação que tem com alguma coisa, com o leão, e até ele fala, ele dá uma outra, interessante assim, a forma com que ele se explica, né? Por causa se mudasse o nome da constelação. Mas vamos lá. A crença na influência das constelações, sobretudo aquelas que constituem os 12 signos do zodíaco, vem da ideia ligada ao nome que elas têm. Se a que é chamada leão tivesse sido denominada asno ou ovelha, teriam certamente lhe atribuído outra influência. Então, o leão é a influência que aquilo que dava, né, porque naquela época do ano, né, dava para as pessoas. O item 13, né? A partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias desapareceram para sempre. E a astronomia só poderia avançar e nunca recuar. Então, muita coisa ficou para trás, porque era um folclore, né? Era coisa da imaginação dos homens. A história conta as lutas que esses homens de gênio tiveram de sustentar contra os preconceitos. Olha como eles tiveram que lutar para manter firme a posição deles e mudar a ponto de que a gente pudesse usufruir disso, desse conhecimento, né? Principalmente contra o sectarismo, né? Que eram assim as religiões, né? Interessado em manter os erros sobre os quais haviam fundado crenças supostamente firmadas sobre uma base inabalável. Então, tinha que manter aquilo lá que tinha sido inventado, né, há muito tempo atrás, então tinha que manter. Foi suficiente, mas só que para que mudasse esse conceito, esses cientistas, né, esses filósofos, esses pensadores da época tiveram que bater o pé firme no chão, né, com o risco até de morte. Foi suficiente a invenção de um instrumento óptico, que é o telescópio, para derrubar uma construção de vários milhares de anos, pois nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à imprensa, o público inteirou-se das ideias novas e começou não mais a se deixar enganar por fantasias, e tomava parte na luta. Esta não era mais contra alguns indivíduos que era preciso combater,
mas contra a opinião geral, que tomava consciência da verdade. Então já não dava mais para brigar contra um ou outro pensador. A imprensa, né, ela publicava as descobertas, e aí a opinião pública já crescia, né, e já não era mais um ou outro, aí era muito mais gente que estava tomando contato com essa realidade. Como é grande o universo diante das mesquinhas dimensões que lhe atribuíram nossos pais. Como a obra de Deus é sublime quando a vemos realizar-se em concordância com as eternas leis da natureza. E é verdade, né? Como a gente, assim, louva essa obra tão sublime, tão grandiosa, que é todo esse universo, né? E tudo que está aí funciona. Você já percebeu? Não tem ninguém nunca viu a Terra se chocar contra um outro planeta aqui do sistema, ou outro com ainda um outro. Né? Tem alguma coisa solta, claro, mas isso faz parte, até mesmo para deslocar a vida, né? De um lugar para outro, ou materiais de um lugar para outro, que são, por exemplo, os cometas, ou essas estrelas errantes, que são meteoritos que caem aí nos planetas, né? Mas para isso tem toda essa estrutura que é a atmosfera, que é para preservar a gente aí desses ataques que vêm de fora, né? Ataque, o que seria esses meteoros, meteoritos que caem diariamente, que a gente nem toma conhecimento, né? Antes de chegar aqui na Terra, já dissolve eles, né? Já queima eles. Mas também quanto tempo, quantos esforços e talentos, quanto devotamento foi necessário para abrir os olhos e arrancar, enfim, a venda da ignorância. Então, nessa parte, a gente chega aqui sem ler aquilo que o editor fala, né? Que ele estava falando para pessoas que não tinham tanto esclarecimento. Nesse momento, fica muito, assim, ele nos conduz a pensar a ignorância ainda não está aceitando o espiritismo, mas um dia vai aceitar. Então, o esforço dessas pessoas que mantêm esse conhecimento e vão propagando tudo, né? Então, essas pessoas é que vão fazer com que mais e mais o espiritismo seja aceito. Eu estou colocando isso porque é um entendimento meu. Quando eu estava lendo esse capítulo, quando estava estudando, quando tomei contato pela primeira vez, eu tive a impressão de que ele estava falando, olha, por enquanto tem muita ignorância, mas depois vai cair esse véu aí, né? E vai revelar todo esse conhecimento aí para a grande massa, né? Então, o exemplo está aí. Quando vem a publicação dessas informações e tudo, né? Aí a opinião pública vai aderindo, enfim, vai aceitando, né? E, finalmente, o último capítulo de hoje, né? Estava aberto o caminho daí para frente, por onde ilustres e numerosos sábios entraria para completar a obra iniciada. Kepler, né, alemão, descobriu as célebres leis que levam seu nome e, com auxílio delas, verificou que os planetas não descrevem órbitas circulares, mas elípticas. E realmente, né, quando o Sol está mais longe da Terra, naquela inclinação, ele aquece menos a Terra. Então, numa época fria, quando está mais próximo, né, porque a elipse é isso aqui, ela não é um círculo certinho, né, ela é achatada, assim, né, então é prolongada, né, essa órbita. Então, quando está mais perto, mais quente está a Terra. Então, vamos lá. Não descrevem órbitas circulares, mas elípticas, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobriu a lei da gravitação universal. Laplace, na França, criou a mecânica celeste. A astronomia, enfim, não é mais um sistema criado sobre conjecturas ou probabilidades, mas uma ciência estabelecida sobre as bases mais rigorosas do cálculo e da geometria. Assim está assentada
uma das pedras fundamentais da Gênese. Então, esse é o que Kardec nos traz para a gente entender, né? Toda essa ciência que não estava à disposição de todo mundo. Então, ele coloca isso no livro A Gênese para ser assim, os fundamentos, né, as bases, para poder dar prolongamento, para dar sequência no que está nos ensinando aí. Oi, Edson, tudo bem? Chegou na hora, assim, no momento da ciência, né? E aí, Marina, o que você achou? Estou só aqui prestando atenção, Luiz. Eu fico imaginando, gente, para eles, para eles terem descoberto tantas coisas, nossa, quantos questionamentos, quantas inspirações eles devem ter tido, né? Porque tantos Exato. detalhes, né? Isso é legal, é bacana. Então, é bonito de ver o progresso, né, de tudo isso. É, Não é uma coisa assim que foi inventada pronta. Eu vou dar um exemplo de um acesso de raiva que eu tive, né? Eu não conseguia acompanhar, por causa do custo, né? Assim, o progresso, né? As atualizações dos computadores, né? Então, para mim, era muito difícil, porque, poxa, eu não podia estar comprando um computador cada ano. Então, eu ficava com raiva da Apple, do Steve Jobs, que ficava... Bom, será que ele acha que a gente tem uma árvore de dinheiro em casa para fazer? Mas não é. Aí, depois, com o tempo, eu percebi que as coisas não nascem prontas. Tanto o conhecimento quanto os equipamentos, tudo tem um progresso, vai melhorando, a cada momento ele vai se atualizando, ele vai, sabe, ele vai realmente progredindo. Então, não dá para ele fazer um computador, né? Tá, agora ele lançou um laptop, né? E já é o definitivo. Não existe isso. Até no plugzinho lá, ele alterou um monte de vezes, porque não funcionava os outros. Aí ele passou a usar outro tipo. Eu falo, caramba, agora não me serve mais o carregador daquele, né? Daquele computador nesse novo. Então, mas não tem jeito. As coisas têm o passo da evolução, do progresso. E a humanidade não foge à regra. E a Apple não foge à regra. Eu estou falando da Apple como exemplo. Tantas outras que fazem a mesma coisa, né? Estão evoluindo, né? O telefone, mesma coisa, né? sim, nossa, quando eu comecei a mexer em computador, meu primeiro telefone, meu Deus, e tudo assim, né? Computador, em celular, cada vez mais fininho, com mais espaços e tudo, né? E ali tem um comentário que às vezes aquelas pessoas achavam absurdo mesmo, né? Porque quando é algo que às vezes foge do nosso conhecimento, né? Na época eles deviam achar, mas eu paro para pensar, a pessoa para parar e fazer todos esses cálculos, imagine quanto tempo, quantas horas foi preciso para eles, né? Porque realmente eu tiro meu chapéu assim para pessoas cientistas, eu acho que eles têm muitas inspirações, curiosidade, né? É legal isso de ver. E imagina, Marina, a paciência que eles têm que ter, Nossa Senhora. perseverança, porque o Uhum. sempre aceita, né? Quando, de vez em quando aparece um maluco aí que fala que a Terra é plana, então já saímos disso. Então, mas cada um tem, vai, quer falar, cada um pode falar o que quiser, né? Até bobagem, né? Mentira, tal, o que for. Mas cá entre nós, né? Não está certo, porque a gente percebe que nós estamos contribuindo, todos nós, sem exceção, nós estamos contribuindo com o progresso do mundo, o progresso da humanidade. Quando a gente fala mundo, estamos falando da humanidade, né? Porque o mundo é o que é, né? É a casa, né? É assim,
é o que é material. Mas as pessoas, né, e o comportamento, e as atitudes, tudo, isso é efetivamente a humanidade, né? Que Uhum. chama de mundo. Então, nós estamos contribuindo, nem que seja comprando um aparelho, porque com isso as pessoas vão melhorando cada vez mais. Nós estamos contribuindo. Colocou no mercado, se ninguém compra, para. Fala, tá, não tem mercado, para. Né? Não vamos fazer mais isso. Então, no Sim, entanto, sim. fazem isso, a gente compra, aí depois fala, opa, peraí, acho que dá para melhorar mais alguma coisa. Vai, melhora mais um pouquinho, a gente vai lá e compra, e aí vai melhorando. Então, nós participamos do progresso. De um jeito ou de outro, nós participamos. Então, toda a humanidade contribui com o progresso. E o conhecimento, e a transformação, nossa, e tudo. Então, é um trabalho em conjunto. É individual, pela manifestação que cada um tem, né? O tipo, né, de Uhum. comportamento, mas que atinge o todo. Então, a humanidade toda vai para lá, para cá. Vai ser uma manada, né? Vai, vai. E esperamos que essa manada vá em direção a um futuro promissor, né? Esse é o Sim, sim. nosso desejo, pelo menos. Né? É bem Mas bacana o capítulo. é um capítulo interessante mesmo, porque ele mostra para a gente o quanto Kardec era preocupado em transferir informação. Kardec, ele dizia que a educação iria mudar o mundo. Né? E hoje, mais do que nunca, a gente sabe disso. Você vê, a educação que você quer dar para sua filha. Né? É uma educação que quer fazê-la melhor, melhor do que você. O meu pai e eu, né? Quer dizer, a geração dele e a minha. Por obrigação, temos que ser melhores em termos de acesso a estudo, informação e tudo. As que vêm depois da gente, nossos filhos, têm que ser melhores do que a gente. É uma necessidade, não é um capricho, não é nada, não é um desvio de comportamento, não. Tem que ser assim. Os filhos dos nossos filhos têm que ser melhores. Uhum. Que é só assim que a gente vai mudar esse mundo. Então, nós temos que dar É, o nosso melhor para fazer com que eles realmente sejam melhores. é. Mas algumas, eu vejo também que algumas pessoas não vão muito para esse lado também do estudo de evolução, e vem aí pessoas brilhantes, às vezes com certos dons, né? Músicos, artistas, Cientistas, nossa, não, realmente. cientistas, Você vê que a coisa funciona assim. Então, Deus promove essa invasão, né, de gente melhorada para influenciar sobre essa que está meio estagnada uhum, ainda. Então, é um processo tão bem engendrado, né, tão bem feitinho, que não dá para desacreditar, não dá para acreditar que o mundo não vai evoluir. A gente tem que acreditar que ele vai evoluir, que isso aqui vai sim passar por uma transformação, que vai ser um mundo regenerado. E depois, bem depois, um mundo feliz, com espíritos aqui, que vai ser também um arsenal, né? Um armazém, um estoque, sei lá o que, de espíritos que vão sair daqui e vão para outros mundos para melhorar outros mundos também. Já pensou? Então, o que estão fazendo com a gente, nós vamos fazer com os outros, com aqueles que vão se nossa, mas aproximar. precisa de tempo, hein? Ah, sim, isso aí não tem dúvida. Mas nós somos imortais, Marina. Graças Não, a isso eu que a sei. gente vai. Nossa, isso também é a beleza da coisa, porque a pressa é nossa. A gente que decide o passo, né? Então, Claro. tá tudo bem feito. A gente não vai conseguir aprender tudo numa única encarnação, duas ou três ou 10, não. Nós vamos levar muito tempo, mas essa é a maravilha, né, das coisas, que nós estamos aí no caminho certo, nós estamos fazendo o nosso melhor. Pouco, É. muito, mas estamos procurando fazer melhor. Então é isso aí.
Se o Edson não caiu a linha dele aí, quer falar alguma coisa, Edson? Não, não caiu a linha, não. Aqui a gente fazer uma reflexão grande, aí a gente vai perceber que tudo se transforma mesmo para melhorar, né? Vem gente melhores porque o mundo precisa melhorar com essas pessoas aí. Mas o que eu acho interessante é que eu tô com 60, quase 70 anos, né? Tinha tão pouca gente na minha época, hoje tem muita gente. Da onde vem? É hora que eu fico pensando assim, da onde vem tanta gente, né? Então, eu tô falando assim por causa das destruições, né? Que a gente acaba destruindo o nosso mundo aí. Mas é meio complicado, viu? Se for parar para pensar bem, né? Isso daí foi escrito lá, sei lá quantos mil anos aí, né? Quanto tempo, e a gente tá nessa transformação aí. Ainda bem que a gente sempre pensa no melhor, né, Góis? Então, você falou uma coisa interessante. É justamente nessa idade da razão, porque hoje você toma iniciativa, atitudes que diferente de quando você era jovem. Quando você era jovem, vou dar um exemplo, vai, que possivelmente aconteceu com você. Você queria muita roupa, você queria muito calçado, você queria um monte de coisa. Hoje, com a sua idade, você atingiu um nível de razão que você fala, pô, mas eu não preciso de tudo isso. Você chega a dar coisa sua para alguém, você tem uma disposição para, a menos que a pessoa tenha algum problema, né? Mas aí não conta. Mas uma pessoa normal, ela já não está mais disposta ou predisposta a acumular coisas. Ela está olhando outras coisas. Ela está vendo um futuro, principalmente quando a gente está nessa doutrina, né? A gente percebe que, peraí, então eu vou voltar. Se eu vou voltar, por que eu vou acabar com tudo isso? Se continuam acabando com tudo isso, ou fazendo, né, tendo atitude errada, quando eu voltar, não vai ter um mundo decente para mim, vai ter fome, vai ter um monte de coisa, né? O clima vai estar, assim, horrível, né? Um monte de coisa que a gente não gostaria. Então, hoje, a gente, na idade da razão, dessa que a gente atinge, a gente já não toma mais atitude que nem tomava antes. E a gente pensa um pouquinho mais no futuro. Você vê, ó, você não gosta de plantar árvore, Edson? Gosto. Então, eu conheço você, eu sei. Mas talvez, há muito tempo atrás, você não plantava árvore como você planta agora, né? Porque você tinha outras preocupações, outras coisas, não tinha tempo, não tinha vontade, não tinha. Hoje não, hoje você fala, poxa, eu vou plantar uma árvore. Ah, vou ver ela crescer? Não sei, não importa. O que importa é que eu plantei uma árvore hoje, né? É um outro Aliás, exemplo. eu faço uma relação, quando eu falei da reflexão, eu faço essa relação. Quando eu vim para Sorocaba, eu nunca. Foi um negócio estranho. Eu fui fazer a minha construção na minha casa e a construção na minha casa ficava perto de uma mata. E eu vi a vaca da cria, cara. E eu fiquei 45 minutos vendo aquilo, sabe? Um negócio que eu nunca tinha parado para pensar, porque eu nasci em São Paulo, morei em São Paulo, aconteceu a minha vida toda em São Paulo. Depois que eu vim para Sorocaba por outras razões, né? E aí, de vez em quando, eu faço essa relação de pensamento em relação ao espiritismo, né? Que eu fui conhecer o espiritismo quando eu tive meus filhos, porque eu achava que eu tinha que dar uma. Eu achava que eu era jovem e eu não tinha experiência e eu precisava ter uma força diferente para dar educação para os filhos, né? Nem sabia o que era educação, apesar de ter meu pai, minha mãe, sempre a gente sempre viveu junto ali, grudado no outro, né? Meu pai era militar e ele tinha um relacionamento diferente de dar as instruções para gente. Então eu me preocupava muito com isso. Aí é onde fui para o espiritismo. A mesma coisa eu falava assim, pô, com tantos anos eu nunca tinha visto isso. E com tantos anos, eu penso até hoje, eu penso assim, né? Quanto tempo eu demorei para ir para o espiritismo? Eu não sei nada, né? Leio os livros aí, mas a gente sabe muito pouco, né? Então, é mais ou menos essa preocupação minha, essa reflexão.
E gozaram que isso daí, o tempo não é tão grande assim, entendeu? 40 anos, 30 anos, sei lá. No meu caso, tô falando, meus filhos estão com 44, então é menos de 30 e poucos anos que eu estou mais ou menos aí flutuando, né? Uma hora eu dou uma entrada, escorrego, saio fora, vou e volto, é aquelas montanhas, você vai subindo e descendo e caindo para aprender, né? Mais ou menos isso, Góis. E espero, né? Sei que não vou conseguir aprender nessa encarnação, espero voltar para aprender melhor ainda. Mas é isso. Então, você já não é mais espírita de primeira encarnação. Você já pode voltar, quando você voltar, você é um espírita de segunda ou terceira encarnação. Não sei se você já teve contato antes, né? Mas já é alguma coisa. E a gente não perde nada. A semente vem para germinar na próxima. E vai. Então, é assim um acúmulo de comportamentos bons, de aprendizado que a gente vai tendo, de experiências. Então, realmente, você fez uma colocação muito boa, que lembrou a gente de que nós vamos, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente contribui mais como todo, né? Porque antes a gente é muito apegado, né, ao material, às paixões, às sensações, tudo. Mas depois vai sossegando o facho, né? A gente vai, opa, né? Usando melhor o tempo, os recursos, né? Então, realmente, essas reflexões, esse amadurecimento, tá aí, vai chegando. Muito bem. Então, acho que a gente já falou bastante de ciência, né? Quer dizer, Kardec falou, né? E a gente só leu aí, deu algumas contribuições, mas eu acho que foi um momento bastante importante para a gente de perceber como que a humanidade progrediu. E se a gente fizer um paralelo com outros temas, que não esse somente, porque esse era um tema, né? Que era o mundo, né? O sistema do mundo. E outros temas, tanto, a gente nota também que como evoluiu, né? Então, quer dizer, evoluiu relativamente, porque evoluir de verdade mesmo vai demorar um pouquinho, como a Marina lembrou bem, mas muito tempo, né, Marina? Muito. Então, é isso aí. Eu me despeço aqui de todos e agradeço muito por estarem conosco até esse momento, tá? Então, que Jesus abençoe a todos nós nessa caminhada que a gente está fazendo aí durante todo esse tempo. Então, até a próxima reunião.